Iniciando mais um vídeo, Evolução Histórica dos Direitos Humanos. Lembrando que o nosso fim é o concurso público, é o X no gabarito, questões de concursos públicos. Meu nome é Aprígio de Souza Soares, vou dar continuidade a esse trabalho com vocês. Lembrando que eu já estou há uns 45 dias sem chegar perto da internet, só fazendo um curso de formação. Agora a gente vai dar continuidade. Peço desculpas porque eu tenho cerca de 1.500 e-mails para responder. Mas, sem perder tempo, vamos lá para a evolução histórica dos direitos humanos. Após muitos pedidos, pessoal, nós vamos fazer esse trabalho. Pessoal, detalhe aqui. Nós vamos falar nesse vídeo sobre 3 momentos. Que evolução histórica? São documentos ou marcos ocorridos durante o tempo, durante a linha do tempo, que trouxeram ganhos, que trouxeram benefícios em relação aos direitos humanos para a sociedade. Nós falaremos nessa aula de 3 momentos especiais. Nós não vamos falar de todos, porque tem aqueles que não caem em prova, tem aqueles de menor importância e nós vamos falar somente dos mais importantes. Falaremos na aula de hoje do Código de Ur-Namur, falaremos do Código de Hammurabi e da Lei das 12 Tábuas. Esses 3 na aula de hoje, nessa aula introdutória. Pessoal, vamos lá então, evolução histórica dos direitos humanos para concurso público. Pessoal, o que é então a evolução histórica? São fatos sucessivos que ocorreram durante os milhares de anos que trouxeram ganhos, que trouxeram conquistas para os direitos humanos. Nós vamos estudar os fatos e nos últimos vídeos nós falaremos aquela concepção direitos humanos de primeira geração, direitos humanos de segunda geração ou dimensão e terceira geração e por diante. Se cair, por exemplo, pessoal, essa questão na prova, qual o primeiro documento histórico que prevê uma delegação de poder do povo para os seus representantes eleitos? Foi a Bill of Rights? Foi o Código de Hammurabi? Foi a Constituição Norte-Americana de 1787? Ou foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América? Ou ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Difícil, né? Questões como essa vão ficar fáceis após a gente estudar esse vídeo. Então vamos lá? Podemos destacar que a noção de direitos humanos foi cunhada ao longo dos últimos anos, dos últimos 3 milênios da civilização. Isso é uma concepção clássica, dos últimos 3 milênios. Só que a gente vai voltar 1000 anos antes, porque nós tivemos aqui uma conquista, tivemos um destaque no Código de Ur-Namur, cerca de 2040 anos antes de Cristo, na Suméria, numa terra de cego, quem tem olho é rei, portanto numa terra sem lei, numa terra não civilizada, numa terra onde todos resolviam seus próprios problemas da sua forma. Surge então, nesse Código de Ur-Namur, o princípio da reparabilidade dos hoje conhecidos danos morais. Se alguém fere a honra de alguém, ele perde parte dos seus bens para pagar esse dano moral. Então, penas pecuniárias. Código de Ur-Namur, 2040 anos de Cristo. Para a prova, o mais importante é isso, é a reparabilidade dos danos morais. Guarde esse nome, Código de Ur-Namur. Posteriormente, nós temos o Código de Hammurabi. Este sim, um pouco mais importante. Mas, para estudarmos o Código de Hammurabi, primeiro grande detalhe, nós não podemos olhar para esse Código de Hammurabi com nossos olhos, com a nossa concepção de direitos humanos que nós temos no dia de hoje. Nós temos que visualizar, tentar pelo menos visualizar, no contexto da época, devemos voltar no tempo para entender essa conquista, porque se nós olharmos hoje com a nossa concepção de direitos humanos, nós vamos enxergar um código opressor, um código que oprime o ser humano. Mas como não havia regras também naquela sociedade, é uma conquista. Ele veio para disciplinar a vida em sociedade assírio-babilônico. Haviam 3 classes naquela época. A primeira, Avelum, a segunda, Mushkenum e a terceira, Vardum. A primeira, Avelum, é a do filho do homem, é a classe superior. Se eles descumprissem as regras, as normas da sociedade, eram aplicadas penas pecuniárias. Então o código previa que eles seriam penalizados somente pecuniariamente, somente
ia mexer no bolso. Não haveria para eles, pelo menos em regra, a pena capital, a pena de morte, a pena de mutilação. Já a segunda classe era a classe intermediária, era a classe mushkenum, a classe do cidadão livre. Se violassem as normas, ora teria penas reparatórias pecuniárias, ora teria penas capitais, dependendo da gravidade. A primeira classe nunca, ou quase nunca, iria ter pena capital. A segunda classe, sim, ela poderia, dependendo da gravidade da sua pena. Por exemplo, ele furtou, ele vai ter um braço mutilado. Então, poderia. Agora vamos para a terceira classe. A vardo do escravo marcado, esse vardo ele tinha, apesar de ser escravo, ele podia ter propriedade, mas suas penas nunca eram pecuniárias. O escravo marcado violou as normas, a pena era de morte ou mutilação, penas cruéis. Como nós veremos ainda, que existia um empalamento, onde pegava o escravo, introduzia uma estaca de baixo para cima, na vertical, e ele morria ali empalado. Era o empalamento. Então, penas cruéis. Mas como entender isso então? Em se tratando de leis criminais, vigorava a famosa lex talionis, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A pena de morte era largamente aplicada, seja na fogueira, na forca, seja por afogamento ou empalação. A mutilação era infligida de acordo com a natureza da ofensa. Lembra que eu falei? Furtou uma mão, furtou de novo uma outra mão. Então, era a pena de mutilação. Mas como então entender, gente? Como olhar aqui e entender os direitos humanos? Ganhos, conquistas. Com os nossos olhos de hoje, impossível. Mas, naquela época não havia regras. Lembre disso, guarde isso. Não havia regra. Todos estavam desprotegidos. Os bens estavam desprotegidos. Você estava com a sua família dentro de casa, você estava desprotegido. Qualquer um poderia te matar, poderia te furtar. Com esse código, não. Você passa a ter uma proteção. Se alguém te mata, ou mata um dos seus, ele vai ser condenado à morte. Então, há essa proteção para o ser humano. Por isso que, para a sua prova, você tem que guardar o Código de Hammurabi como um ponto importante na evolução histórica dos direitos humanos. Vimos o Código de Ur-Nammu, vimos o Código de Hammurabi. O parágrafo 1º do Código de Hammurabi, ele diz o seguinte, o artigo 1º do Código de Hammurabi. Se alguém acusa um outro, lhe imputa um sortilégio, mas não pode lhe dar prova a isso, aquele que acusou deverá ser morto. Olha, penas cruéis. Alguém acusa o outro de cometer feitiçaria, ou qualquer um destes, algo análogo, mas ele não consegue provar, então ele deverá ser morto. Então, está protegendo quem? Aquele que está sendo acusado. Apesar de a pena para o acusador ser grave. O artigo 3º. Se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa a perda de vida, ele deverá ser morto. Apesar de ser uma pena cruel, ele protege a imagem, ele protege a pessoa. Se alguém te acusa e não pode provar, ele vai ser morto no seu lugar. Se a pena para aquele determinada violação for a pena de morte. Então, são conquistas ao longo da história e para a sua prova você deve memorizar. Código de Nammu, Código de Hammurabi e agora a Lei das 12 Tábuas. Foi um marco já em 450 a.C., o rei Justiniano com sua Lei das 12 Tábuas. Foram 12 peças de madeiras colocadas em frente ao Fórum Romano. Aqui surgem 2 princípios importantes que você deve guardar para a sua prova. Princípio da publicidade e princípio da igualdade. 12 peças de madeiras que foram colocadas em frente ao Fórum Romano para que todas as pessoas pudessem vê-las. É o nascimento da publicidade das normas, princípio da publicidade. E depois foi uma das primeiras leis que ditava as normas, eliminando as diferenças de classes. Lembra lá do Código de Hammurabi? A classe do Avelum, Mushkelum e do Vardum, as 3 classes. Aqui não, princípio da igualdade. Todos são iguais. 2 princípios importantes do direito romano. Da Lei das 12 Tábuas, princípio da publicidade, princípio da igualdade, guarde isso para a prova. Esses 2 princípios são de suma importância. Continuando ainda, o rei Justiniano
compilou essas normas e tais influenciaram o direito moderno. A primeira tábua estabelece regras de direito processual, descrevendo como deverá ser o procedimento de um chamado réu a um processo e o início e um julgamento. Olha o que nós estamos vendo. Só por favor, não vai errar na prova por causa de um professor maluco que vocês têm. Não foi Justiniano que escreveu a lei das 12 tábuas. Justiniano é 400 e pouco depois de Cristo. Aqui é 450 antes de Cristo. O Justiniano ele compilou essas leis e publicou. Quem escreveu foram os magistrados da época. Então não foi Justiniano. Então o rei Justiniano compilou essas normas e influenciaram no direito moderno. A primeira tábua, como eu falei, estabelece regras de direito processual, descrevendo como deverá ser o procedimento de do chamamento do réu a um processo e o início de um julgamento. Olha aqui, nós temos aqui, pessoal, já um rascunho da citação, intimação, como será o devido processo legal. Guarde isso aqui, lei das 12 tábuas. As tábuas 4 e 5 continham direito de família, direito sucessório, ou direito civil aqui nas tábuas do direito romano. Prevalecia a sucessão por testamento. O pai tinha total liberdade sobre os bens. Tem uns pontos errados aqui, porque foi o rascunho que eu esqueci de passar limpo. Inclusive, podendo testar, excluindo todos os filhos. Olha, o pai, a sociedade patriarcal, e o pai poderia excluir seus filhos. Agora, se o pai morresse e não deixasse filhos, os parentes mais próximos herdavam. Olha, direito sucessório, direito civil aqui nas tábuas 4 e 5. Essas leis das 12 tábuas, portanto, são mais importantes. Elas trouxeram mais informações, mais ganhos, mais conquistas para os direitos humanos. Então, dessas três que nós vimos, o Código de Ur-Nammu, Suméria 2040 a.C. Vai fazendo sua linha do tempo aí. Depois, Código de Hammurabi, século 18 a.C. Aí algumas pessoas dizem aí, não costuma cair em prova, mas veio Jesus falando de liberdade, falando de igualdade. Então, Jesus também como uma figura marcante. Todos conhecem a história, então por isso não cai em prova, porque ninguém erra. Observe também que você que está estudando, dependendo de qual biografia que você vai estudar, você vai ouvir falar também de Moisés, da tábua da lei, com os mandamentos de Moisés, que Deus havia escrito ali na tábua da lei com seu próprio dedo: não matarás, ali protegendo a vida, não furtarás, protegendo a propriedade. Então, trazendo para os ganhos na evolução dos direitos humanos. Então guarde isso também, que pode ser, quem sabe a prova pode perguntar, não sei qual é o tipo de prova que você vai fazer, guarde também nessa evolução. Moisés, com a proteção à vida nos mandamentos do povo de Israel: não matarás, não furtarás. Entre os 10 mandamentos, haviam esses que protegiam a propriedade e a vida. E ainda Jesus ratificando a lei de Moisés, confirmando tudo aquilo que Moisés havia falado, e ainda falando de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Então, para os direitos humanos. Então, aqui está essa primeira aula, pessoal, que nós falamos destes fatos. No próximo, eu esqueci ainda de falar sobre... Não, falei sim, ok. Então, no próximo vídeo, nós daremos início pulando para 1215, falando da Magna Carta de 1900, onde o rei João Sem Terra, ele absoluto, um rei absoluto, ele é obrigado a assinar um documento delegando o poder. Então, até o próximo vídeo, eu aguardo você, valeu!